Então, estamos aqui nas matas de Bom Jardim, né, seu Dodô? Dodó. Seu Dodó. Estamos na mata de Bom Jardim para conversar com um poeta que também se fez historiador. Uma das figuras mais conhecidas aqui dessa região. É verdade, Bom Jardim pelo menos é. E um estudioso, né, das histórias do município, das histórias municipais, da história de Pernambuco. Uma pessoa que tem muito a contribuir também com sua experiência, com suas cãs. É verdade. Né? As cães de seu Dodó, elas falam muito também. Então, gente, a gente vai ter essa conversa, né, aqui com o seu Dodó, para a gente falar um pouco da história local, que é sempre muito interessante. Então, seu Dodó, como foi aqui primeiro, falar um pouco do senhor, né? O senhor nasceu aqui mesmo? Nasci em Bom Jardim em 15 de novembro de 1942. Estou fazendo 79 anos agora em novembro que vem. Eita, coisa boa. E o nome dos seus pais? Severino Félix de Souza e Virgilina Maria de Souza. Eles são daqui mesmo? São daqui, todos de Bom Jardim. Já falecidos e todos de Bom Jardim. O senhor chegou a ter contato também com seus avós? Eu conheci os avós paternos só. Os dois, né? Da minha mãe não conheci. Né? Mas eles também daqui da região? Rapaz, creio que sim. Em Bom Jardim, que é da região. Sua família é antiga aqui em Bom Jardim? É antiga. Eles não eram da cidade, mas é de um lugar chamado Feijão, que fica na divisa de Machados hoje, né? Sei. Então, Machado era de Bom Jardim. Então, são todos bom jardinenses. Certo. Nessa época, né, assim, a região aqui a gente está na zona da mata, está no Agreste, está na região de... A gente está numa zona de transição. Transição, né? Tem um rio Tracunhaém, que passa aqui embaixo, e do rio para lá é uma região, para cá é outra. Do rio para lá tem muita pedra, muita terra de pissarro, para cá é brejo, barro, aí para cá é propício à criação de gado. Bom Jardim é bom para a criação de gado. Que faz parte do Agreste setentrional, né? Certo. Essa parte de cá antigamente era Mata Norte, hoje tudo acho que até Machado faz parte do Agreste setentrional. Mas antigamente era Mata Norte, e daqui para lá, esse lado de cá, é lugar de muita plantação de cana, da usina Laranjeira e de outras. Tem muito, tem a região dos engenhos, muitos engenhos, tem muitos engenhos, está mais de... Eu tenho no meu livro aqui 46 engenhos que eu contei, em Bom Jardim. Engenho Banguê aqui teve? Engenho Banguê, exatamente, todos Banguê, né? Quer dizer, Banguê... Engenho a vapor, engenho... Sim, a Banguê e a vapor, lógico. Hoje que aqui em Bom Jardim só tem um único engenho, quer dizer, que não deixou de funcionar, que era o doutor Hino Guerra aí na região do Machado, de Bizarra, né? Que fica entre Machado e Bizarra. Há quem diga que até que é Machado, mas é Bom Jardim. Esse está funcionando, não funcionando, liga a fazenda, virou uma fazenda de gado, né? Sim. Mas hoje não é como engenho, não. E Bom Jardim, do lado de cá, aí é um lugar de muita água, muita fruteira, bananeira. Machado, por exemplo, que era de Bom Jardim, é Machado, parte de São Centro Férrea, tudo isso era Bom Jardim, né? Então, é do região de transição. Uma região rica, né? Então. É muito rica, de água também, inclusive, na parte de cá. E isso. O rio Tracunhaém, que ele passa aqui até, ele dá esse lá na divisa de casinha com um buzeiro, na Paraíba, na Barrurema, e ele desce por aqui abaixo, tem 147 quilômetros até desaguar no rio Goiânia. Aliás, o rio Tracunhaém com o rio Capibaribe Mirim, eles se juntam lá já no município de Goiânia e formam o rio Goiânia. O rio Goiânia tem poucos quilômetros, o Goiânia propriamente dito, né? Os dois é que formam os formadores. E a sua formação? O senhor estudou sempre aqui, em Bom Jardim? Eu estudei. Nunca saiu de Bom Jardim, o senhor? Saí, eu morei 7 anos e 8 meses em Cumaru, que eu trabalhava na Imater, antiga Ancar, hoje chama IPA, né? Que de IPA não tem nada a ver, mas foi extinta a Imater, do governo Joaquim Francisco, aí agregou o pessoal no IPA, né? E eu trabalhava na Imater e aqui tinha um escritório, eu trabalhava aqui e foi extinto em 1969. Sim. Aí eu fui transferido para Cumaru. Passei lá 7 anos e 8 meses. Quando reabriu aqui, em 77 eu voltei, sabe? Isso, o senhor é formado em quê? Eu fiz o curso de administração. Administração, né? Porque geralmente a gente tem o hábito de dizer administração de empresa. Administração só, não tem de empresa ou é só administração, né? Agora, eu não recomendo, eu fiz uma palestra lá naquele dia, quinta-feira passada, lá na escola, fiz 3 palestras naquele dia que eu sei que sugeriu para vir, que não dava para vir, que eu tinha compromisso lá. Sim.
Fiz três palestras, né? E eu disse pro pessoal, olha, estude qualquer coisa, menos administração. Porque todo mundo administra, menos administrador. Lula, por exemplo, foi presidente do Brasil e Lula tem pouco estudo, né? O atual presidente, quer dizer, foi um sargento lá de... Capitão, né? Capitão, depois, capitão depois que botaram ele para fora, que aí ele foi receber a patente, naquele tempo recebeu uma patente, mas ele era primeiro sargento, provavelmente, não, depois, bom, isso não vai ao caso, não perder tempo com isso não, depois você edita esse troço aí. Então, todo mundo administrador, mas o administrador, eu conheço pouco cara que é administrador administrando, então não adianta, você não arranja emprego como administrador, sabe? Então, mas diga lá. Ô, seu Dodô, então vamos entrar então na história mesmo aqui de Bom Jardim, né? A história de Bom Jardim. Então, como é que se deu a ocupação? Qual a notícia que a gente tem da ocupação? Como é que o povo chegou aqui? Aqui já tinha índio, não tinha? Aqui essa região era habitada pelos índios tapuias cariris. Os cariris, né? Tapuias cariris, né? Porque tem uma variação, Paraíba fica aqui a 17 km de Bom Jardim. Tinha aqui, né? Umbuzeiro? Umbuzeiro. É a divisão. Umbuzeiro tem uma parte que é Orobota e outra parte que é Umbuzeiro, que é a divisão Paraíba, né? Paraíba e Pernambuco. A gente está aqui no pé da Serra da Borborema? Não, mas está a 10 km pro pé da Serra da Borborema. Dali sem subir do Candarim, dali depois de São de Boston, sabe? Então, aí, Bom Jardim foi... Olha, a primeira povoação de Bom Jardim, primeiros habitantes que conseguiram a Sesmaria foi em 1609, por aí. Mas eu não estou lembrado do nome dele, porque não interessa no caso, porque ele não... O cara ia lá, ele tinha 5 anos para fazer alguma coisa, né? Uhum. Plantar, ou construir uma casa, ou desenvolver aquilo lá. O cara, alguma coisa barbosa. E ele não fez nada disso, né? Aí eu sei que quando foi em 1693, se não estou enganado, aí uns irmãos, 3 portugueses, os irmãos, que eu fiz até um poema chamado Os Irmãos Coutinho, era Manuel Fernandes Coutinho, Antônio Fernandes Coutinho e Estevão Fernandes Coutinho. Esses 3 conseguiram uma Sesmaria do rio Capibaribe ao rio da Paraíba. Tem aquele negócio, foram 3 Sesmarias para os 3, né? E não há registro de quem teria, desde qual chegou em Bom Jardim, para povoar Bom Jardim. Mas eu suponho hoje em dia, depois de umas pesquisas que fiz, e um amigo meu, Fernando Guerra, que ele também não é historiador, mas ele é jornalista. Estudioso. Estudioso, enfim, feito eu, né? Ele até mandou para mim umas coisas sobre isso aí, disse que quem povoou aquela região, que tem um rio ali, como que é para Surubim, tem o rio Caiaí. Ali é a divisão de Surubim e Bom Jardim. Então, os dois irmãos, o Manuel e o Antônio, eles ficaram naquela região do Caiaí para lá. Se os dois ficaram para lá, sem dúvida aqui foi o Estevão Fernandes Coutinho. Estevão Fernandes Coutinho. Exatamente. Então, eu já não coloquei, já dá para colocar no livro. Mas como esse livro foi feito ano passado, foi feito exatamente publicado no mês de agosto. Uhum. Então não deu para colocar, né? Mas já dá para se dizer quase que... Século XVII. Exatamente, foi em 1609. 1609. 1609 foi os que não tomaram conta. Certo. Receberam a Sesmaria, mas não se apossaram, não tomaram posse. Receberam no papel, mas acho que não vieram nem aqui. Agora, os que realmente desenvolveram foram os irmãos Coutinho, um desses aí que foi em 1690. Tem remanescente dessa família ainda? Rapaz, aqui em Bom Jardim, eu só conheço a família Coutinho, sabe? Mas aqui tem muito Coutinho e Limoeiro. Mas como tudo isso aqui era o mesmo terreno, né? O mesmo território, porque Bom Jardim foi desmembrado de Limoeiro. Uhum. Então, agora aqui tem muito Souto Maior, a família maior de Bom Jardim é Souto Maior e Gonçalves. O Joaquim Gonçalves foi um dos prefeitos de Bom Jardim, o primeiro prefeito de Bom Jardim, e ele era português. Veio para o Brasil, ele e mais 2 irmãos. 2 irmãos ficaram em Minas Gerais e ele veio para essa região de cá. Português. Gustavo Krause, mesmo acho que bisneto, não, trineto de... até Priscila Krause esteve aqui agora há pouco no aniversário da cidade dos 150 anos, né, de emancipação. E ele foi quem gerou essa família
Krause também, né? Porque um dos parentes foi casado com uma filha de um alemão que tinha Krause no nome. Aí Gustavo Krause. Então tem esse povo lá. Tem essa mistura alemão-português. Exatamente. Que veio parar aqui. Agora também tem um Mota Silveira. Então as duas famílias de Bom Jardim mais conhecidas é Mota Silveira, as duas mais conhecidas mesmo, Mota Silveira e Souto-Maior. Souto-Maior. Tem até historiador, né? Tem José Souto-Maior. Armando Souto-Maior. Armando Souto-Maior. Viu? Aí agora tem também esse Gonçalves, que também é outra família importante de Bom Jardim. Tanto em muita gente como... Agora, já Orobó... Gonçalves pega surubim também, né? Também tem uns Gonçalves. Deve ser a mesma família, sabe? Há quem diga que não é mais... Limoeiro. Limoeiro, Como também em Surubim, esse Gonçalves também é junto com Guerra, né? O avô da minha esposa, Luiz Gonçalves. Que ele teve um cinema em... sei, é muito falado. Eu sei até onde era esse cinema. Ele é muito falado, Luiz Gonçalves. Fonseca, né? Fonseca também era... Seu Luiz Fonseca, mais conhecido pelo Luiz Fonseca. Isso. Era o nome dele mais conhecido lá. Luiz Fonseca, né? Mas vamos lá. Chegava a ser parente até daquele... como é Capiba, que é Fonseca também. Exatamente. Capiba, aí eu tenho um amigo lá em Surubim, o Fernando Guerra, né? Toda a gente está sempre brigando por conta de Capiba e Chacrinha, né? Que eu digo que eles são do Bom Jardim. Mas que ele briga muito comigo, eu não coloquei nem Capiba, nem Chacrinha no livro, porque ele nasceu em Bom Jardim. Sim, né? Capiba nasceu em 1904, Chacrinha parece em 16 ou 17. E Surubim só veio existir como município em então era Bom Jardim na época. Exatamente. Então, se você... Eu inclusive, eu conheço Zezinho, a viúva de Capiba, porque ela mora em Surubim, né? Já peguei no documento de Capiba e tá lá. Bom Jardim. Naturalidade Bom Jardim, PE, né? Então, seu Dodô, a ocupação para valer mesmo foi no final do 17. Exatamente. Daí que começou, né? Aí se diz que... Isso é através de engenho, né? Não foi engenho. O engenho veio depois. Engenho de cana. O engenho veio bem depois. Já foi algum tempo depois. Mas foi o seguinte, ele chegou lá onde é a matriz, não sei se você já... Eu vi lá em Santana, né? Essa matriz de Santana. Diz que há uma história, né? Que na verdade não sabe se é verdadeira, é uma lenda, talvez. É mais lenda do que verdade. Não há prova. De que ele teria chegado lá, ele tem um rio, né? O rio passa bem próximo, o Tracunhaém. Aliás, o Tracunhaém, aqui onde nós estamos, isso aqui antes era Itamaracá. Capitania de Itamaracá. Porque o rio Tracunhaém dividia, né? Dividia. Então essa parte nós estamos do outro lado do rio era Pernambuco. E aqui Itamaracá. Só que o cara que... era Vasco? Parece que era Vasco. Era Pero Lopes... Pero Lopes de Souza. Que era irmão de Martinho Lopes de Souza também. E o Pero Lopes não fez nem aqui, mandou um cara cá que também fez porra nenhuma, não desenvolveu nada. Ele chegou a morrer pelos índios, né? Pero Lopes. Foi atacado aqui. Acho que não, pai. Porque ele foi dono de outra capitania lá em São Paulo, junto com o irmão. Ele viveu mais lá do que aqui. Eu tenho essa história, isso aí tem uma história, não estou muito lembrado agora não. Tem aquela história de Branca Dias, tem uma história muito interessante dali. Eu sei que a família que veio para comandar a capitania de Itamaracá, eles foram trucidados pelos índios. Foi, né? Que era o Pero Lopes de Souza, que eu estava confundido com outra coisa já. E, bom, assim, aí diz que o fazendeiro, ele veio disposto a desbravar a terra, sabe? E procurou o alto da colina, lá onde é a igreja. O rio, geralmente, provavelmente naquele tempo tinha uma aguinha. E hoje tem água, depois fica muito tempo seco. E disse que ele chegou lá e fez a moradia dele. Ele era muito devoto de Nossa Senhora Santana, mandou fazer a capela. E precisava de gente para trabalhar com ele, para desbravar, né? Plantar aquelas coisas todas, criar gado. Era o objetivo dele, criar gado e plantar. E começou a chamar gente. Não tinha Limoeiro, onde já havia, né, pessoas morando. E Limoeiro não, também nesse tempo não tinha Limoeiro, mas bom, ele trazia não sei de onde. Divulgava em Recife, aparecia gente, né? E depois, quem quiser pode fazer casa aí. Uma casa, um casebrezinho, né? E foram fazendo, foram gerando a povoação. Eu sei que Henry Costa era um inglês que, você certamente conhece, né? Viajante inglês. Viajante inglês, né? Na verdade, ele nasceu em Portugal. Sim, é. Mas o pai dele era um comerciante que morava em Portugal, ele era inglês, para todos os efeitos, né? E ele falava o português muito bem. E ele gostava, sim, ele pegou tuberculose, naquele tempo matava muita gente, né? Era a Covid da época. E ele foi reclamar, rapaz, procura umas terras procura o Brasil, lá tem uns ares melhores para você se curar, não sei o que. Ele veio para cá e realmente se curou. E gostava de viajar, de cavalo. Ele tem no livro dele, no Viagens traduzido, né? Viagens através do Nordeste do Brasil, ou Viagem ao Nordeste do Brasil, acho que é assim,
foi traduzido por Câmara Cascudo em 1942. Ele disse que ele veio aqui em Bom Jardim de cavalo e chegou aqui durante o intrudo. Sabe o que é intrudo? As festas do carnaval, né? As festas de a festa carnavalesca. O introito, né? Do carnaval. Exatamente. Aí ele passou aqui uns dias durante o carnaval e ele escreveu um texto muito grande que eu transcrevi no livro, que é nesse livro aqui, sobre Bom Jardim. Eu transcrevi aqui, não é? Contando essa história, né? Aliás, transcrevi o texto dele, sabe? Transcrevi o texto. Uhum. E depois ele viajou muito. Também esteve aqui um francês, Tollené. Ele também escreveu sobre Bom Jardim, mas um pequeno texto, né? Uma página talvez. O outro foi grande, o de Costa, né? Uhum. Aí ele passou a se chamar aqui Henrique Costa, Henry Costa, né? Aí Henrique Costa adaptou ficou melhor chamado, depois terminou o senhor de engenho lá em Itamaracá. Aí ele andou pelo Nordeste todinho, foi ao Maranhão. O povo adotou esse nome Costa depois que nasceram os descendentes? Não. Não sei. Não, mas de costa para costa, né? É Costa aí, Costa, né? É. Mas acho que ele não casou aqui não, porque eu não tenho conhecimento disso. De Henrique Costa para Henrique Costa. Exato. Aí, rapaz, ele esteve no Maranhão, ele andou muito, e escrevendo, sabe? Esse pessoal gosta muito de escrever, tudo que ele vê, ele escreve, sabe? Já eu sou de ver e escrever depois. Eu estive nos Estados Unidos em 2009, e uns amigos lá, mas você não participa das coisas aí, não escreve nada, eu achei aqui. Eu escrevi para colocar, aliás, nesse livro não tem, eu escrevi para um aumentado que eu dei nesse livro, né? Sim. Sobre a viagem que eu tive lá, passei lá 16 dias, né? Eu estive em 10 estados. Interessante, hein? E aí, mas aí eles estão, ele anota qualquer besteira ele anota, né? E eu digo, não, eu da cabeça eu anoto. Aí hoje que é bom de anotar, porque tem coisas que eu não lembrava mais, mas você vai no Google e você encontra. Pega tudo, né? Uma cidade que eu tive lá, eu não me lembrava mais do nome corretamente, nem em inglês, aí lá, tá lá, e assim por diante. Bom, e aí o Coster diz que, ele diz assim, esteve em Bom Jardim. A igreja é bonita, é grande e bonita, que não era, é bem pequenininha, ela é grande e bonita. Mas as casas no quadro da rua, que lá tem um quadro assim, no quadrado, são baixas e não são caiadas. Elas são da cor do barro original, entendeu? Ele fez essa descrição. Mas esse negócio está aqui, esse negócio de Itaí, igual como ele está aí. Certo. Bom, e depois começou a chegar muita gente, e a igrejinha ficou pequena. Tiveram que fazer uma igreja grande, sabe? Uhum. Aí já fizeram 2 vezes. Deu para a pequenininha, que era uma coisinha só para a família mesmo. Fizeram a maior e depois fizeram a atualmente. Essa atual, ela foi inaugurada em 31 de julho de 1886. Foi quando ela foi... Gastou 3 anos para construir. Uhum. E tinha um detalhe, o cemitério era na frente da igreja hoje. Porque antigamente as igrejas eram sempre voltadas para o nascente, né? Isso era uma praxe da época, né? Uhum. E o cemitério atrás, ou no lado. Às vezes atrás do lado, né? Da igreja. E o nosso cemitério era atrás da igreja. Atrás. Aí quando foram fazer, só que na frente da igreja de então, era uma ladeira. Uhum. Você faz essa maneira, não tinha sentido, né? O ideal era atrás. Aí desmanchar o cemitério, deu um rolo danado, as pessoas não quis, mas fizeram. A primeira coisa que fez foi o cemitério, que fica no outro morro. É o morro lá e o morro do cemitério aqui, né? Uhum. Alto do Carmo, que tem uma igreja chamada Nossa Senhora do Carmo e Alto do Carmo. E depois trasladaram alguns corpos de quem quis que trasladasse, outros ficaram lá. E até pouco tempo atrás, debaixo da igreja, subia aquele óleo, sabe? Aquela coisa, entendeu? Tinha um piso que era de madeira. Isso foi nesse século que foi trocada por. Agora tem isso aqui, mas vocês têm aquelas partes que subia aquele negócio. Ficava miasma. Exatamente. E corria tem aquele negócio fogo fato, né? E quem passava por lá doido, muita gente viu aquele negocinho correndo e disse que era. Assombração. Dizia que era uma alma, mas aquele disse que é visagem. O fogo fato, né? É isso aí. Eu já vi isso aí. Agora que o cara aqui, quando eu vi, eu era rapaz. Isso era no tempo das visagens, hoje em dia nem visagem tem mais no mundo. Não tem isso, não. Aí, rapaz, sim, aí eu sei que a cidade cresceu. A paróquia daqui, ela foi criada em 1757. A paróquia de Santana foi criada, a freguesia. A freguesia. A paróquia, né? A freguesia. A paróquia já existia uma vida, tudinho, mas aí foi oficializado. Exatamente. Aí eu sei que
1756. A princípio chamava-se, Bom Jardim chamava-se Fazenda de Santana. Depois, quando já tinha muita gente da igreja, aí o fazendeiro foi lá que falou com o bispado, lá em Olinda, que aqui precisava de um padre, né? Aí tinha um padre, o primeiro padre daqui foi José Inácio Teixeira, e ele estava tuberculoso. Ele tinha 20 e poucos anos, 22 anos por aí. Aí juntou o útil ao agradável, e ele foi enviado para Bom Jardim para se curar da tuberculose e prestar o serviço religioso. E ele veio e realmente ficou bom da tuberculose. Não sei, na relação, tem uma relação aí dos padres, mas tem muito distante desses primeiros, né, de um para outro. Provavelmente teve no meio, mas ninguém anotou. Livros da igreja, as traças comeram tudo. Eita, que pena, né, rapaz? 10 anos depois que Bom Jardim se emancipou, em 1881, a Biblioteca Nacional mandou um documento para todas as câmaras do Brasil e poucos responderam, mas Bom Jardim está na relação das que respondeu. E ele, no texto de várias páginas, ele disse que não pode escrever mais coisa melhor, porque não teve informação. O livro da igreja está tudo comido pelas traças. Isso 10 anos depois, imagina, né? Aí eu sei que, a princípio chamou-se Fazenda de Santana, depois por causa do padre, que naquele tempo chamava cura, né? Era chamado mais a palavra cura, que era padre de aldeia, cura. E um cura atendia a várias freguesias, né? A várias igrejinhas, capelas. Então o cura virou curado. Muita gente ainda chamou hoje com o Bom Jardim curato. O curato, vou ao curato, vamos ao curato. Ontem eu fui ao curato. E ainda hoje o povo diz assim. E eu sei que, aí tem uma história que também ninguém sabe. Isso que eu estou falando até agora é mais ou menos verdade. Agora, o que eu quis dizer aqui não é a questão do nome Bom Jardim. Sim. Porque é o seguinte... A origem do nome Bom Jardim. Exatamente, que até tem esse desse. Fazenda de Santana e Curato de Santana. E diz que um desses padres, há quem diga, que eu li agora há pouco num texto aí, que foi esse primeiro padre. Mas provavelmente, não necessariamente foi o primeiro padre, sabe? Aí... Diz que o padre gostava de, após as preces na capela, ou na ermida, como queira, na parte fresca da manhã, ou de tarde, ele gostava de sair pela mata, porque aqui tudo é mata, né? Aí, e disse que uma dessas vezes, o pau d'arco aqui, isso aqui é pau d'arco, isso aqui atrás. Isso aqui também, isso aqui é pau d'arco. É pau d'arco roxo. Ele floresce aqui nessa região do nosso Bom Jardim em setembro. O amarelo, que é o mais famoso, né? Ele floresce perto do Natal, antes ou depois, ou até mesmo no dia, sempre é próximo ao Natal. E diz que o padre saiu depois da missa, ele caminhando pela mata, como ele fazia corriqueiramente, né, cotidianamente, aí ele deparou-se com um pau d'arco, tamanhão, todo amarelinho lá, rapaz. E disse que ele olhou assim, mas que beleza, que bom jardim, rapaz. Isso aqui é um bom jardim. De hoje em diante vai ser chamado de Bom Jardim. E aí, batizou. Exatamente, aí começou. Eu escrevi um poema, um soneto. Se o senhor puder recitar. Muito prazer. Quando Bom Jardim, eu morava em Cumaru, mas eu vivia mais aqui do que lá. Sempre que eu estava, apesar de ter mulher e filho, mas eu estava sempre que fim de semana eu corria para cá, sabe? E no centenário de Bom Jardim, em 1971, o governador era Heraldo Gueiros, e ele instalou durante um dia o palácio aqui, quer dizer, o palácio não, o governo de Pernambuco, o governo de Pernambuco no Bom Jardim, trouxe todos o secretariado, o vice-governador, que era Barreto Guimarães, se não estou enganado, Barreto Guimarães era, e o secretário teve uma reunião dos prefeitos da Mata Norte, que isso aqui era Mata Norte na época, não existia, né? Depois mudou, né? Aí fizeram lá no Colégio Santana, foi um dia de festa muito grande, sabe? Muita autoridade, prefeito Lucena, prefeito de Recife, Augusto Lucena, de Olinda, enfim, foi um Bom Jardim, aí teve muita coisa. E quando eu voltei para Cumaru, aí eu escrevi uma poesia, menos de um mês depois, foi em julho e em agosto eu escrevi uma poesia que eu intitulei O Batismo de Bom Jardim. Eu tento contar essa história do padre, saiu lá e disse, que bom jardim, né? Aí eu digo assim, flor nos paus d'arco, está perto do Natal. A natureza de ouro está vestida, o deslumbrante jardim natural, o velho cura a passear convida. Depois da prece na sagrada ermida, um dia sai no giro habitual e logo exclama de alma embevecida, ó sítio lindo, não existe igual. A passarada e as cigarras em festa,
1000 borboletas, o rio, a floresta, onde o pau d'arco exibe a copa loura. O cura simplesmente para, enfim, e diz então a frase morredora: que bom jardim! Sim, isto é um bom jardim. Muito bom. Aí veja bem, eu juntei eu escrevo desde 1961 poesia, até para conquistar a minha Teve que ser na poesia, né? Exatamente, descobri. Naquele tempo, eu digo sempre, era difícil chegar perto, né? E essa inspiração poética? Olha, Nasceu com ela, foi com esse pendão? Poesia foi. Eu sempre gostei de cordel, eu também escrevo cordel, sabe? Quer dizer, não é minha praia, de vez em quando eu escrevo cordel. Aí, desde que comecei a escrever os primeiros versos em 1961, até publiquei numa revista do Ginásio de Bom Jardim, onde eu estudei também aqui, Mário Sotomayor era o diretor e professor também, mas principalmente diretor, depois. E depois, quando foi agora em 2014, eu digo, vou fazer um livrinho. Isso aqui foi da CEP, foi feito na CEP. Como foi pago, não tem a marca da CEP, mas tem lá atrás, lá do CEP, né? Foi uma publicação sua, né? Foi, exato, particular. Como também essa aqui foi na Livro Rápido, lá de Olinda, né? Uhum. Esse aqui foi a Prefeitura Municipal que bancou, isso aqui é da Bagaço. Bonita essa pedra aí, né? Agora, Marli Mota, sim. Marli Mota, ela pega muito no meu pé com esse negócio de Dodó. É Mário Sotomayor também. Mas o Mário Sotomayor dizia assim, mas Zé Félix, Mário Sotomayor. Ele chamava comigo Zé Félix. Mas você já é um poeta que ultrapassou os limites municipais. O senhor não é o nome de José de Souza Félix. Eu digo, mas se você chegar em Bom Jardim, eu quero falar com o José de Souza Félix, ninguém sabe quem é. Talvez algum colega que estudou comigo, algum ex-professor que isso é errado, e hoje principalmente, é raríssimo, né? Seu nome de batismo é José? José de Souza Félix. E Marli Mota... Nome de pia, né? Marli Mota enche meu saco. Ela não bota Dodó Félix, ela bota José de Félix, quando ela fala em mim. Já falou em mim naquelas coisas que ela põe no jornal, né? José de Félix. Aí quando eu faço esse livro, Gorjeios, eu digo, a primeira parte é poesia da vida em geral, e a segunda parte são as poesias de amor. E eu tenho muita poesia, eu sempre escrevi poesia, desde 1970 que eu escrevi poesia para Bom Jardim, sabe? Sim. Aí eu vou para a terceira parte das poesias de Bom Jardim. Só que quando eu selecionei as poesias de Bom Jardim, tinha tantas que não dá outro livro. Esse livro aí, a temática dele é só Bom Jardim. Eu estava falando de Bom Jardim, vê aqui a quarta capa. Ou está falando em Bom Jardim, nas suas belezas naturais, ou em personalidade de Bom Jardim. Tá? Então vamos agora, acho que seria interessante, né, o senhor tocou aí nessa questão da personalidade, né? Falou dessa história do padre, da origem do nome. E assim, as figuras, assim, os personagens, como dizem os antigos historiadores, os principais da Terra. Quando é que Bom Jardim entra nessa cena? Olha, o primeiro grande personagem daqui. A primeira grande personagem de Bom Jardim foi o coronel Joaquim Gonçalves e foi o Dr. Bota Silveira, Justino da Bota Silveira, conhecido como Bota Silveira, Dr. Bota Silveira. Ele era médico, se formou na Bahia. Mas nascido aqui? Nascido aqui, os dois, ambos nascidos aqui. Nascido aqui. Então, quando ele voltou para cá, como médico, aí ele começou a atuar, entrou na política. Joaquim Gonçalves é mais velho do que ele, mais antigo na política. Sabe? Já era vereador na época, já tinha sido outras coisas, né? Aí ele era mais novo, mas aí ele, inclusive, Joaquim Gonçalves, aliás, Justino da Bota Silveira é casado com uma irmã de Joaquim Gonçalves. Depois, separado por causa da política, ele ficou dois grupos lá naquele tempo, o grupo de Joaquim Gonçalves e o grupo de Dr. Mota. Dr. Mota foi deputado. Foi deputado provincial, no tempo dele já foi republicano. Foi deputado mais 3 vezes ou 4. Foi presidente da Câmara, da Assembleia aqui em Recife, em Pernambuco. Foi primeiro, depois foi secretário, primeiro secretário, depois presidente. E foi 3 vezes prefeito de Bom Jardim. Era uma pessoa muito caridosa. Ele nasceu em 1855, meu Deus do céu. Acho que foi em 1855 e morreu em 1946. O coronel Joaquim Gonçalves morreu antes dele, morreu em 1936. Não estou lembrado da data de nascimento do coronel Joaquim Gonçalves. E depois tem a maior personalidade de Bom Jardim, de todos os tempos, e uma das maiores do Brasil, é Barão de Lucena. Henrique Pereira de Lucena, filho. Porque tem um pai dele também tem o mesmo nome, também foi outra grande personalidade que lutou muito lá em Recife, naquela guerra, na Revolução de 1924, né? Ele foi um dos
dos grandes daquela revolução. Eu estou falando no livro, contando a história dos dois, né? E Barão Lucena, ele foi 4 vezes governador. Aliás, presidente, governador. Ele foi primeiro, ele se destacou-se. Como no Ceará viviam brigando lá, os coronéis, viviam um bom inferno lá. Ele foi nomeado secretário de Segurança Pública, naquele tempo tinha outro nome, né? Não estou lembrando agora. E resolveu a questão lá. Em seguida foi nomeado presidente da província do Rio Grande do Norte. Passou lá um tempo. Aí foi nomeado presidente da província de Pernambuco. Passou aqui quase 3 anos. 2 anos e quase 3, né? Como aqui em Pernambuco. Foi quem construiu o mercado de São José. Foi aquela guerra com os padres de Dom Vital, até aquele negócio daquela questão religiosa. Exatamente. Ele é dessa época da questão religiosa? Foi ele era o presidente da província, foi quem expulsou o padre, ou prendeu o padre para Dom Vital, né, aquelas coisas. O quebra-quilo também foi no governo dele. Quebra-quilo? A revolta do quebra-quilo começou em Gado Bacamarte, na Paraíba, estendeu-se até Campina Grande, de lá e veio para essa região, né? Bom Jardim vieram aqui, inclusive, para desmanchar tudo, porque eles chegavam no lugar, quebravam os pesos. Explique para o povo, que o povo não sabe mais não. Danado foi esse quebra-quilo? A guerra do quebra-quilo aconteceu o seguinte, em 1870 e pouco. 70, 80, né? 70. Não, 70, na década de 1870. Fizeram uma modificação no sistema métrico decimal, né? Que naquele tempo era arroba, onça, era légua, essas coisas, mudaram isso tudinho, né? Essas coisas todinhas. Passou a chamar quilo, enfim, media farinha na cuia, uma cuia de farinha, né? Enfim, essas coisas, sabe? Uma quarta de queijo. Dá uma quarta. Hoje em dia o povo ainda pede uma quartinha, né? Para tomar uma lapada. E vai por aí. Então, isso surgiu na França, aí o Brasil adotou, né? Uma lapada. Só que as pessoas não aceitaram, os comerciantes não aceitaram. E começou lá em Bacamarte, mas um cara lá em Campina Grande resolveu quebrar um quilo de ferro. Ele teve que quebrar e não sei o quê, e juntou gente, daí gerou uma guerra, rapaz, praticamente uma guerra. E invadiram Timbaúba, invadiram essa cidade da Mata Norte todinha, já vindo da Paraíba, e vieram até Bom Jardim. Uma coisa séria, né? Chegaram no lugar, o objetivo era matar o juiz e matar o coletor, e quebrar todos os pesos, né? E Bom Jardim teve isso aí, eu estou contando também aí nesse livro, né? E a gente estava contando sim, Barão Lucena. E Barão Lucena foi quem era o presidente da época, né? Daqui, depois de tudo cansa, né? Então, a politicagem muda o Partido Conservador e o Partido Liberal naquela época. O Lucena ele era o quê? Conservador? Conservador. Depois, aí ele foi ser o presidente da província da Bahia. Passou uma temporada lá. De lá foi ser presidente da província do Rio Grande do Sul. Então ele foi. Menino, foi importante. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Foi 4 vezes presidente dessas 4 províncias. Ele era maçom? Eu creio que sim, não tenho certeza, nem me recordo aqui agora, mas provavelmente naquele tempo todo mundo era maçom, né? Todo mundo importante, padre, a política era maçom, né? Que pô, maçom, não sei o quê, maçom é uma coisa que junta a gente bem, né? Não sei, qualquer canto você chegar, se você for maçom, você pega na mão do camarada, aquele cara, já não faltou mais nada para você, né? Os irmãos vão lhe ajudar em todo sentido, né? Eu não sou maçom, já fui convidado 2 vezes, mas não fui. Eu fui convidado, já tomei velho para essas coisas, eu não tenho paciência para isso mais, mas lá tem muita burocracia, eu não gosto de burocracia não, sabe? Seu Dodô, agora os 2 personagens iniciais, né? Que você falou, Mota Silveira e o Joaquim Gonçalves. Tem alguma história curiosa dos 2, alguma coisa assim, pitoresca? O Souto Maior tem, rapaz. O Souto Maior teve um que foi governador de Pernambuco, João Souto Maior, Joaquim Souto Maior, não, do Souto Maior. Foi dos principais famílias, tem até um livro, Famílias Grandes, aborda o Souto Maior, o Gonçalves e Mota Silveira? Souto Maior, Gonçalves e Mota Silveira? Mota Silveira, sim. Tem um livro, eu tenho o PDF dele, é interessante esse livro aí, contando a história, ele fala muito de Bom Jardim e nas ramificações. Todo livro tem suas incongruências, né? Isso é muito normal. Aí, sim, mas para terminar a história do Barão Lucena, depois, com o advento da República, ele foi governador de Pernambuco. Sim. Havia uma briga muito grande aí em 1892, aí bota Lucena para ser
para ser governador. Ele foi, mas não, foi enquanto se organizava o negócio, sabe? Passou acho 2 meses e pouco somente, mas foi governador. Então 5 vezes ele foi dirigente de Estado. Isso, e o cabra daqui Ele era muito amigo de Dom Pedro e era muito amigo de Deodoro, porque quando ele foi governador no Rio Grande do Sul, Deodoro, o Marechal Deodoro, era o comandante lá do quartel. Do quartel. Era o chefão lá em termos de exército, sabe? E tem uma grande amizade. Eu sei que quando Deodoro assumiu, aí convocou ele para ser ministro. Ele foi ministro da Agricultura, da Justiça, Agricultura e Justiça Agricultura e outro, rapaz, e da Economia, naquele tempo não tinha economia, não é? Mas ele foi três vezes ministro. E tinha sido ministro do Império também. Foi decisivo para que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, porque ele era quem era o presidente do Congresso na época, né? E foi quem fez o meio campo lá para que houvesse a libertação dos escravos. Curioso que teve a figura de João Alfredo também, né? Que é da região. Não, aqui na Boca, João Alfredo... Que é da região também, né? João Alfredo... Não, o João Alfredo era de Goiânia. Goiânia, na região, tudo exatamente. A capitania de Itamaracá, né? E Joaquim Gonçalves que nasceu do Cabo, né? Lá onde é o Engenho Maçangana, ele nasceu lá. Joaquim. Aliás, menos. Joaquim Nabuco, Arrigou, ele nasceu na rua da Imperatriz, tem até um prédio lá, uma esquina lá que tem uma placa lá e tudo, não sei se já tiraram, foi uns 3 anos que eu vi, até fotografei. Joaquim Nabuco nasceu em Recife, né? Mas criou-se lá. Maçangana, né? Maçangana que era o engenho da família. Tá certo. Sim, mas sim, o história curiosa, olha, o coronel Joaquim Gonçalves, Bom Jardim, Surubim, você sabe que é a terra da vaquejada, né? Bom Jardim? Não, Surubim. Ah, Surubim. Bom Jardim, apesar de Surubim ter sido desmembrado de Bom Jardim em 7 de setembro de 1928, a vaquejada é o forte de Surubim. Bom Jardim não tem. Eu digo não tem aqui, mas no Mari, que é Bom Jardim, mas já fica próximo de Surubim, tem vaquejada, sabe? Marinho também, Marinho Barbosa, aqueles que você passar lá, ele tem até um campo vaquejado lá, só para ele mesmo, né? E o filho dele e os amigos. Mas a vaquejada não pegou. Só houve uma vaquejada de Bom Jardim em 1957. Só houve essa aqui da cidade, né? Não deu certo. Aí eu até conto desse livro que talvez foi porque o coronel Joaquim Gonçalves, ele aqui tem um lugar chamado Quatis, ali onde tem a pedra do navio, ali chama Quatis, e o coronel Joaquim Gonçalves gostava de vaquejada. E num dia de tarde ele saiu lá para correr atrás de boi, sozinho, sabe? Rapaz, ele teve um acidente que ele caiu no chão, ficou desmaiado a tarde todinha lá. Depois de muito tempo, foi que alguém descobriu, veio avisar a mulher dele aqui na rua. A mulher foi lá com o boticário da época, era Homem Bom da Cunha Souto Maior. Homem Bom era? Era o nome dele. Ele foi presidente, foi vereador, presidente do Conselho, da Câmara, aliás, naquele tempo era a Câmara, o Conselho foi depois. Era um Bom da Cunha Souto Maior. Uma dica de nome, né? Homem Bom. Aí, Antônio, ele caiu lá, aí quando chegou lá ele estava desmaiado. O Homem Bom já foi preparado, levou a maleta que era o farmacêutico. O caba tinha que ser boticário mesmo. Aí foi lá e foi lá e começou a passar o negócio na frente, no nariz dele, coisa e tal. Ele voltou assim e pronto. Aí foi o homem que foi o Joaquim Gonçalves, primeiro prefeito de Bom Jardim, essa coisa toda. Né? Ele era aquela figura do coronel, aquela coisa. Aí tem um... Mas o senhor disse que ele era uma pessoa... O Mota Silveira, ele era caridoso também, fazia... Ah, sim, caridoso. Ele era médico, né? Médico, ele nunca cobrava. Ele montava no cavalo aqui e ia atender gente lá em Vertentes, lá em cima. Ia se embora. De cavalo, era. Aí, quando foi... Não dá, se dá o que tu quiser aí, se quiser o cara pagava se quiser. Se não quiser pagar, não paga. Marli Mota, Bom Jardinense, esse povo aqui é Bom Jardinense. Agora, veja bem, eu não considero Bom Jardinense só quem nasce no solo Bom Jardinense. Para mim, Bom Jardinense é qualquer um que vem de onde vier, chega aqui, ele constitui família e casa, ou ele vem, que foi transferido por causa do emprego, vem trabalhar em Bom Jardim, e aqui ele fica, morre aqui. Faz alguma coisa com Bom Jardim, esse cara é Bom Jardinense. Ou Bom Jardinalizado, digamos assim. Tem o Bom Jardinense, que é o nativo, e o Bom Jardinalizado seria o adotivo, né? O filho adotivo. Para mim eu chamo Bom Jardinalizado. Fala um pouco do Francisco, do Julião, né? Sim, Julião é outra grande personalidade, é conhecido mundialmente, né? Mas, rapaz, o Julião, eu convivi muito com ele, não no tempo das ligas, naquele tempo eu era muito desligado disso aí, sabe? É desligado da liga, imagina. Desligado da liga, trocadilho, né?
Mas Julião, quando foi Brizola assumir o governo do Rio de Janeiro, ele veio, Brizola nomeou diretor do Banejo aqui na Rua do Imperador, né? Eu era vereador na época, e ele inventou ele começou a fazer umas reuniões aqui, daí eu participava, né? Porque eu trabalhava na Emater. E ele arrumou dinheiro para muita gente daqui, com facilidade, entendeu? Aí eu fazia a ponte, eu preparava a papelada do pessoal, porque eu trabalhava na Emater, eu tinha um conhecimento, né? Eu era vereador, eu conhecia todo mundo na cidade, né? No município, aliás. Eu preparava aquela papelada, juntava o pessoal lá, quem quer, eu anotava o nome, depois eu preparava um pequeno projeto muito fácil, simples, né? Levava lá, trazia o dinheiro, entregava ao pessoal, e aquilo, o pagamento era 1 ano ou 2 depois, não me lembro bem agora. Depois eu levava o dinheiro, quando ou para se pagar em parcela, eu tanto trazia o dinheiro como devolvia lá para o banco, sabe? Fiz uma grande amizade com ele. Com o Julião? Com o Julião. Quando ele foi candidato, porque ele cagou a história dele. Porque ele foi aquele que sempre de esquerda, aquela coisa toda, né? E tinha um nome, fez aquele nome, foi perseguido, aquela coisa, preso. Aí eu fui vereador do PDS aqui em Bom Jardim, fui eleito pelo PDS, né? E Julião foi candidato, saiu candidato a deputado do lado de Zé Múcio, com o apoio de Roberto Magalhães, compreende? E Zé Múcio, o representante? Zé Múcio foi o candidato a governo. Sim, então. Contra a RAI, né? Sim, eu estou dizendo assim, Zé Múcio era um representante da usina, etc. O contrário das coisas, daquilo que Julião pregava, sabe? Eu digo, mas aí eu não votei nele não, mas eu ia lá sempre, visitava muito bem. Eu ouvi dizer que ele é filho de gente ingênua, né? De senhor de engenho. Não, e Julião é descendente de Vasco de Lucena. Aquele que veio com Duarte Coelho, né? Aquele que... Ele é descendente de Vasco de Lucena. Exatamente, a descendência veio daí, porque... O Barão de Lucena é descendente também do Vasco de Lucena? Também, exatamente. Barão de Lucena era também família de Julião. Esses Lucena pernambucanos vieram do Vasco de Lucena? Esse Lucena, exatamente, porque é o seguinte, foram casando e esqueceram o nome Lucena. Esse nome só vai ser restaurado depois, quando Costa esteve aqui e visitou o engenho do capitão Anselmo Pereira. Foi justamente esse, o nome de Lucena tinha saído da família, e foi justamente esse Anselmo Pereira de Lucena que resgatou o nome Lucena, compreende? Então Julião era neto desse capitão Anselmo, compreende? Então, quer dizer, Julião foi de grande personalidade. E Julião, senhor de engenho, de gente... O pai gente... dele era senhor de engenho e ele era contra, sempre o cambão, né? Qual era o senhor de engenho dele? Qual era o engenho do... Olha, era o engenho ali, engenho espera, fica aí. Que chamava eu ouvi dizer, não sei se é verdade, viu? Eu ouvi dizer que o Julião, fez umas invasões com aquela coisa da Liga Camponesa e tudo mais, nos engenhos. Mas só não invadiu o engenho da família dele. Porque na Diz verdade, que o engenho da família dele não, verdade, deixa aqui. Porque nessa época, na verdade, só e o dos outros eu invado. Só tinha as terras, não tinha mais o engenho propriamente dito, a moenda, né? Não tinha aqui, não sei se foi por isso, mas claro que tem. Agora ainda nessa questão das personalidades, tem a Madre Odília aqui também. Odila. Nessa aqui. Isso aí, ó, Rufino, Sebastião Rufino é natural do Bom Jardim, nascido na Rua do Segredo. Marli Mota não nasceu em Bom Jardim por acaso, porque Marli Mota, o pai dela era coletor estadual, ou federal, não, coletor, exator, né? Aí ele passou uns dias por questão política, passou menos de 2 anos lá em Ipujuca, para ir para lá. Mas a família ficou aqui, dizem, né? Não sei se foi assim, eu nunca perguntei isso a ela. Mas aí a mãe de Marli grávida foi visitá-la lá e ela nasceu lá por acaso, né? Naquele tempo era mais difícil. Marli Mota eu não conheço, ela é o que? Ela foi esposa de Mauro Mota, o escritor Mauro Mota. Ela é viúva de Mauro Mota. Viúva, né? E ela é escritora também. Escritora, né? Ela é artista plástica, ela tem uma coluna no Diário de Pernambuco, antigamente era semanal, né? Agora ela escreve 15 dias, ou mês. E essa Madre... Ela tá velhinha, Madre Odila. Madre Odila, ela foi madre onde? Nasceu em Itabaiana, ela era uma educadora, grande educadora.
Foi professor aqui? Foi diretora, fundou o Colégio Santana, o Colégio das Freiras, foi ela que fundou, fundadora. Aliás, na verdade não foi, ela não fundou, mas porque a fundação original é de 1932 por um armados alemães. Elas conseguiram botar, mas depois quando veio e tinha recurso da Alemanha. Da Alemanha. Mas quando Getúlio Vargas mostrou que estava contra o eixo, né? Aí Cortaram as verbas das feiras e aí ficava dentro. Aí acabou, o colégio acabou. Foi quando veio a Madre Ordem, em 1949, aí refundou o colégio. Aí era só, naquele tempo, a princípio era um cursinho primário somente, né? Era misto, tinha masculino e feminino. Aí a Madre fundou o colégio só de para moço, com curso pedagógico. E ela era uma grande educadora. Era uma grande educadora e depois daquela, ela morreu lá em Pedra, que ela depois. Porque o colégio a sede ainda hoje é do Cordeiro, né? Mas tinha aqui em Bom Jardim, foi a filial das Irmãs, das Oblatas, umas coisas que eu não lembro mais. Ela tem aqui, tem Salgadinho e tem em Pedra. A escola ainda existe, que ela deixou? Rapaz, foi vendida há 2 anos. Fechou, o colégio fechou. Porque antigamente esse colégio era pago. Se bem que ela dava muita coisa de graça, fazia muita caridade, porque quem não tinha dinheiro também estudava, sabe? Mas depois começou, era curso pedagógico. Depois começou, tudo que é escola aqui tem curso pedagógico, em todo canto, aqui em Bom Jardim mesmo. Sim, aí que é de graça, que tem mais professores, mais condições, né? mais uma estrutura melhor. Aí o colégio fechou, acabou sendo vendido ao lado da igreja, ao lado da frente da igreja. Foi vendido agora, o camarada comprou, umas prefeitas até comprou, tem uma pousada lá, não está funcionando por causa da pandemia, mas já está pronta, esperando que dá coisa a gente para poder receber pessoas, né? E vai fazer pegada anexo um terreno que tem uma universidade, uma faculdade. Está construindo o prédio, né? Já está bem adiantado e o objetivo é o colégio acabou, o Santana. E quem tem mais aqui? A gente está aqui. O pai de Barão Lucena, cadê isso aqui, né? Acho que o Joaquim Gonçalves, esse aqui é o pai do... É o cantor, não, esse é neto, não, esse é bisneto do coronel Joaquim Gonçalves. Ele cantava, né? A voz dele é muito parecida com o Nelson Gonçalves. Sim. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Ele fez um grande sucesso. Nos anos 60, 1961, Castelão tem aquele programa Você Faz o Show, não sei se você já ouviu falar nisso, né? E Nelson Gonçalves era um contratado para vir aqui em Bom Jardim, para se apresentar no programa. E Nelson Gonçalves estava na Argentina, aí não pôde vir, em Buenos Aires. E aqui tem um rapaz, Joaquim Gonçalves, meu amigo, morreu, faleceu em 2016. E Joaquim Gonçalves tem uma voz muito semelhante, até o nome é Gonçalves. Porque o nome dele, o nome de Nelson Gonçalves era Antônio Gonçalves Sobral, né? Não era Nelson, tem nada. Joaquim é Joaquim Gonçalves de Freitas Filho, é o nome dele. Joaquim Gonçalves que é mesmo. Aí, Joaquim Gonçalves, a voz era igual, imitava. Não era que ele imitava, era a voz dele que era igual. Ele cantava aquelas músicas de Nelson Gonçalves, se você não visse pensar que era Nelson Gonçalves que estava cantando. Entendi. Aí eu sei que o doutor Mário Sotomayor, que era o diretor do ginásio, levou uma fita para Fernando Castelão. Joaquim cantava muito em festa assim, não era. Cantava em rádio também, mas coisa assim, sem profissionalismo, né? Aí deixou a fita lá com o Fernando Castelão, para ele ouvir, quem sabe até levar Joaquim lá para fazer uma apresentação, uma coisa e tal. E quando o Nelson Gonçalves, foi muito anunciado durante a semana todinha que Nelson Gonçalves estaria no Você Faz o Show, começava de 8 horas e até 10 ou 11 horas, não me lembro bem. Aí a mulher, Ludinha Bittencourt, ligou para Castelão dizendo que Nelson não vinha, não podia aparecer no programa porque estava em Buenos Aires. O Castelão contando, né? Ficou contando um livro que ele escreveu sobre isso. Ficou apavorado assim, aí lembrou-se da fita que o professor do interior tinha deixado lá com ele, foi ouvir a fita, a voz é igual a Nelson Gonçalves. Aí se comunicou com o Mário Sotomayor, manda o rapaz aqui urgentemente. Joaquim chegou lá, Joaquim era magrinho, eu tenho foto dele aí. Tem gravação dele por aí? Tem gravação? Tem. Aqui tem uma foto de Joaquim, rapaz. Mas se eu for levar aqui, eu vou perder o filme. Mas tem uma foto dele aí, cantando e Nelson Gonçalves ao lado. Aí o Joaquim chegou lá, foi ensaiar com Guerra Peixe, botou ele para ensaiar e preparar o Joaquim já na quarta ou quinta-feira, o programa do domingo. Aí no domingo ele foi lá, rapaz, mas deu um show, aplaudido de pé. Naquela mesma semana ele gravou um disco, daqueles que tinha do dois lados, né? É lado A e lado B, o LP, exatamente, né? Tinha 2 músicas, ele gravou uma de Capiba e outra de, não estou lembrado o autor aqui agora,
do samba canção, que era na romântica, né? Poxa, estourou, vendeu, subiu, Joaquim subiu assim como um foguete, sabe? Aí passou a cantar em rádio, tudo mais. Depois tem um programa nas quarta-feiras na Rádio Jornal do Comércio e cantava, isso era na TV Jornal na época, né? Ele foi um sucesso extraordinário aqui em Pernambuco, sabe? Ficou chamado para tudo, e, enfim. E na semana seguinte aí Nelson Gonçalves veio. E aí já combinaram lá, não anunciou que o Nelson Gonçalves estava lá nessa semana, anunciou o Joaquim Gonçalves, o povo tudo dele pro Joaquim Gonçalves, né? Aí Joaquim Gonçalves entrou, começou a cantar fantoche. Quanto mais longe dos teus olhos, meu amor. Você conhece, deve conhecer, também não conhece, não foi tempo você, né? Isso é uma canção muito cantada na época, né? Sucesso muito grande, Nelson Gonçalves. Aí Joaquim está cantando, aí entra Nelson Gonçalves, mesmo assim, quanto mais longe dos teus olhos, meu amor, mas me atordou ao calor desta paixão. Aí quem disse que me atordou chamou Nelson Gonçalves, que emendou, mas rapaz, o auditório quase que ia abaixo, né, como se diz. Aí ficou os dois lá cantando, aí cantaram, um cantava um pedaço, outro cantava, outro emendava, sabe? E foi um sucesso extraordinário. Joaquim passou, depois Joaquim, do jeito que ele subiu, ele desceu também. Andou pelo Brasil, fez excursão pelo Brasil inteiro, mas depois ele me alegava, ele é meu irmão, sabe? Estava muito bem, inclusive... Tem 2 poemas que eu fiz, 2 sonetos que eu fiz para ele. No dia que ele morreu, eu fiz um lá, muito lá atrás, 40 anos antes, eu acho. 1960 e qualquer coisa, 67 por aí. E fiz em 2016. Sei. Aí Joaquim, ele disse que ele era rimo de família. A família dele, o pai dele tinha deixado a mãe, com 10 filhos, coisa e tal, não sei o quê. E ele achava que aquela também estava gastando muito dinheiro. O cara moço, né? Em todo gás, aí ele ganhava, estourava tudo. Aí depois, como ele era... Eu sei que Moura Cavalcante, que foi governador de Pernambuco, foi ministro, era uma pessoa importante. A mulher de Moura Cavalcante é da família que é tio de Krause, né? Joaquim é da família. Você quer arrumar um emprego para ele no banco do Bandep. E ele fez a vida dele como bancário, fez o curso de Direito e... aposentou-se como gerente lá no Banco Paulista. Foi gerente, ele não quis chamar ele para dizer, não, eu estou bom como gerente, porque eu não... Aí Seu Dodô, que é da região, né? Que é muito conhecido, e o senhor deve ter alguma notícia sobre ele também, embora não seja daqui exatamente, mas o coronel Chico Heráclito. Chico Heráclito, exato. Ele tinha influência aqui? A informação que eu tenho, é verdade, Chico Heráclito, quer dizer, eu tenho, mas já tem, há quem de mim, que ele é natural do Bom Jardim. Que era natural do Bom Jardim também. Ele nasceu ali de um museu placado, chamado Vertente do Heráclito, diz que ele nasceu ali. Não sei se é verdade, porque também já tem um livro que conta a biografia dele, diz que ele nasceu numa cidade lá na Paraíba, meu Deus do céu, não quero lembrar agora. Aí eu não sei, mas ele é tido como nascido em Bom Jardim, mas nunca teve nada com Bom Jardim, sabe? Ele pedia voto aqui também, mas não tinha participação nenhuma. Ele tem um lugar chamado Mendes, que é um distrito de Limoeiro hoje. Aí quando Oswaldo Lima, o doutor Oswaldo Lima, o velho, foi chamado Marechal da Vitória, depois se der tempo eu posso contar por que Marechal da Vitória. Quando o doutor Oswaldo estava de cima do governo, em Bom Jardim, o governo era Cordeiro de Farias ou o Agamenon, quem fosse, quando o doutor Oswaldo estava de cima, o governador estava de cima, o Mendes passava para Bom Jardim. Quando era Chico Heráclito estava por cima, o Mendes voltava a ser Limoeiro. Acabou os pertences a Limoeiro, com o nome de Urucuba, né? Por que o Marechal da Vitória? Não, porque é o seguinte, na eleição de 1946, depois da redemocratização, houve a primeira eleição para governador e houve uma campanha muito acirrada. Barbosa Lima subiu, que era jornalista, né? Morreu até faz pouco tempo, né? Morreu com mais de 100 anos. Ele foi candidato a governo, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, contra Neto Campeiro. Não esqueci o nome dele, mas era conhecido, não era Neto Campeiro, que foi o concorrente, que também todo mundo achava que ele ia ganhar, sabe? Perdeu a eleição. Aí entrou na justiça e passou um tempão, passou mais de ano rolando a questão judicial, aquele negócio de postergar, aquelas coisas que você sabe, né? Você é advogado, sabe dessas coisas, né? Para a coisa render. E eu sei que aí quem assumiu, terminou quem assumiu no cara de Bom Jardim, doutor Otávio Corrêa. Que ele é nascido em Cabaceira, mas radicado em Bom Jardim desde sempre, casado com uma mulher de Bom Jardim, tinha uma casa que ele morava ali e tudo. Ele passava a semana lá e no fim de semana estava aqui em Bom Jardim. Otávio Corrêa de Araújo, ele era presidente da Assembleia, assumiu como governador,
enquanto resolvia a questão, e doutor Oswaldo Lima, que é o pai do ministro Oswaldo Lima Filho, que foi também, que tem o Oswaldo Lima velho e filho, né? Aí o velho foi o homem que resolveu a questão da justiça, foi ele. Então foi dominado a parte daí como Marechal. Hoje tá até uma postagem que eu tenho no Facebook sobre falando nele, né? Ele foi considerado o Marechal da Vitória, porque se não fosse ele, talvez outro advogado não conhecia. Isso também é ficção, né? Eu pensei que ele tinha tido uma guerra do tamanho do mundo. Não, aí era Marechal da Vitória, porque aí Marechal de aspas, né? Entendeu? Eu pensei que tinha tido guerra. O Marechal está em Bom Jardim, o Marechal era isso aí, sabe? Doutor Oswaldo é uma figura muito importante em Bom Jardim. Esse doutor Oswaldo, para você ter uma ideia, ele esteve ao lado de Getúlio Vargas no golpe de Getúlio Vargas, e resolveu perder a eleição para Rufino em 1988. Teve um interregno nesse meio, né? Porque ele sempre nunca perdeu a eleição. No tempo do governo totalitário de Getúlio, se é que eu posso chamar assim, ele esteve sempre de cima. Os prefeitos de Bom Jardim eram ele que indicava. Teve 14 prefeitos durante aquele período, de 1930 a 45. Teve 14 prefeitos em Bom Jardim. Poxa. Tudo indicação dele. Agora, depois disso, quando veio a redemocratização, o primeiro prefeito eleito foi apoiado por ele, João do Sena, que é da família do Sena também, que ele é da região de Machados, e que em 51, aí não sei, ele perdeu a eleição, mas só perdeu essa eleição. Só em 88 é que o grupo dele veio a perder para Sebastião Rufino, e enfim. Mas o que é que podemos falar agora? Não, eu queria saber o seguinte, assim, a continuidade, né, histórica daqui de Bom Jardim, porque veja, eu sou de Catende, e Catende teve um momento áureo e depois caiu com a queda do seu tenente, né, que era o dono da usina. Aqui em Bom Jardim, dá pra gente identificar assim, Antônio, ó, Bom Jardim era uma cidade, sei lá, que tinha uma efervescência cultural, intelectual. Teve. Você tem uma ideia? Eu ia falar uma cidade bonita. Aquele se aqui era bonito. O Sergipano era bonito, sim. O Sergipano, aquele que morou em Catene, foi casado, que era preto, não foi ser professor da faculdade dele porque era preto. Eita, eu esqueci o nome dele agora. Tobias Barreto. Mas ele foi professor da faculdade de Direito. Ele chegou a ser professor de lá. Mas sem ser ele ganhou o primeiro lugar, mas não deixaram. Mas depois isso aí você vai dar, né? Essas coisas a gente... Não, tem problema não. Vamos embora. Eu estudei lá na faculdade de Direito. Mas vamos ao que a gente está aí falar agora sobre? O mulato Tobias Barreto. Não, antes disso, Tobias Barreto, que entrei lá, você fala em cadeira, eu lembrei de Tobias Barreto, né? Mas a gente ia falar de outra coisa. Sim, é efervescência. Exatamente. Bom Jardim, até 1928, ele tinha mais de 100 engenhos. Porque, veja bem, e mais importante, Bom Jardim, até 1928, era o segundo município mais povoado de Pernambuco. Até 1928. Só perdia para Recife. Recife tinha 355 mil habitantes, Bom Jardim tinha 95 e alguma coisa. Em 1928, aí começaram os desmembramentos de Bom Jardim. Em 7 de setembro de 1928, desmembrou-se de Bom Jardim Surubim e Orobó, mesma data. Como foi a mesma data de Carpina, de Jurema e vários municípios de Pernambuco, né? 11 de setembro, eu disse certo, foi 11 de setembro de 1928, houve esse desmembramento de vários municípios de Pernambuco, né? Em 1935, aí desmembrou-se João Alfredo, que pertencia a Bom Jardim também, Boa Vista na época, chamava Boa Vista, né? Em dezembro de 1963, desmembrou-se Machados também. E em 1930, antes de 33 por aí, para formar o município de São Vicente Ferro, a maior parte do território que se dirigia, tudo pertencia a Bom Jardim. A maior parte do território de São Vicente Ferro, lá tem 114 quilômetros, foi tirado de Bom Jardim. Parte de Bom Jardim e parte de Timbaúba. Era enorme aqui, né? Então era grande. Tá? Agora, você veja, os Salgadinhos já saiu de João Alfredo. De Surubim saíram Casinhas e Vertente do Lério. Aliás, Vertente do Lero. Entendeu? Então, é do Lero ou do Lélio? Bom, isso não vai ao caso agora.
Entendeu? Então era muito grande o município e povoado, né? Portanto, ele tinha uma efervescência muito grande pela a população que tinha e por essas personalidades, como o Barão do Lucena, como o pai do Barão. A cidade era bonita, assim, porque a gente vê, a gente vê hoje todas as cidades passaram por muitas modificações, né? Para pior. O Bom Jardim tem um casario muito interessante, rapaz. Um casario marretado. Eu só tenho um único livro desse. Não tem mais do que isso aí. Vou até mandar fazer mais alguma coisa. Fazer pelo menos 100 livros para... Eu não posso nem, por exemplo... Digamos assim, tem a parte antiga da cidade preservada aqui. Olha, agora vem quando derruba um prédio, eu fico doente. Parece que aqui eu fiz um cordel falando nisso, velho. Que desmancham assim, não é tombado. Sem piedade, né? Não, sem piedade, exatamente. Aí tinha uma casa que morou Manuel Gonçalves Sotomayor. Era o pai de Mato Sotomayor. Fica por trás da igreja lá. Essa casa é uma casa bonita, com os vitrais, só você vendo. Só tem o chão. Derrubaram. Essa casa já esteve lá, já dormiu lá. Zé Sarney, o ex-presidente, que era amigo do Moacir Sotomayor, era jornalista e poeta, e a ideia hoje está viva ainda, né? Ele veio aqui e dormiu lá, ele era muito amigo de Moacir Sotomayor. E se encontrar, a gente sempre tinha o trem já na época e dormiu aí. Jânio Quadros já esteve nessa casa, só tem lá o chão. E Mané Gonçalves foi prefeito 3 vezes de Bom Jardim, era capitalista, naquele tempo quem tinha chamava capitalista, né? Era o nome que ele prestava dinheiro, ajuda, era chamado de capitalista. E tem uma casa muito bonita lá, que é a casa que foi do Dr. Mota Silveira. Estava já caindo, mas felizmente a prefeitura alugou, vai fazer não sei o que lá, uma secretaria de ciência de educação, alguma coisa assim, sabe? O Colégio da Freira tem um casario muito interessante, mas esse cara comprou, não derrubou. A casa estava mesmo aí, ele só restaurou, estava prestes a cair, né? Que bom ele restaurou. Fica ao lado da matriz e lá estava pousada, está pronta, esperando que a pandemia... A igreja matriz, ela passou por reforma interna, antes e depois... Passou inclusive agora há pouco. Assim, porque a gente sabe que antes da década de 60, por conta do Concílio Vaticano, as igrejas, elas tinham uma arquitetura interna, altar diferente, etc e tal. E depois... Isso aí teve, que era quando encosta no povo, negócio... Isso. Aí eles quebraram o altar. Não quebrou nada não. O altar ainda se mantém, o original. Então, o original está tudo lá. Que bom, porque lá em Catende quebrou. Mas isso aí não. A igreja aqui é muito bonita, é muito... Olha, eu vou dar um livro desse para você. Opa, eu mandei para você, já não foi? Mandou o PDF. Agora esse livro tem muito erro, porque foi o seguinte, ele foi feito nas carreiras. Tem. E minha filha, que é professora de português, de português e língua portuguesa, literatura, essa coisa, sabe? Fez a revisão. E tinha 3 ou 4 arquivos. Junto com o outro eu mandei, porque não tinha sido revisado. Só vim ver quando o livro saiu. Porque era o seguinte, o ano passado... A editora Cenário, né? Isso é uma entrada de um amigo meu lá de Limoeiro, embora Limoeiro... Que cena bonita, né? A chegada do trem, né? A chegada do trem, e aqui era a igreja... O pátio da matriz. Isso aqui era onde foi o colégio. Isso aqui tá vivo ainda. Isso aqui foi derrubado hoje, vai ser a faculdade, e essa foto é de 1909. Olha aí. Não era nem viu? Chegada do trem. E a estação ainda se mantém aí? A estação é a prefeitura hoje. Agora onde é a prefeitura? É isso aqui. É isso aí. Esse prédio aqui que você está vendo aqui. Agora para cá tinha outro prédio. Cadê? Seria interessante se ainda tivesse trem, né? Chegando aqui. Não tem. Esse aqui era a estação propriamente dita, né? E aqui era o armazém, onde guardava as coisas. Esse armazém foi demolido no ano passado. O prefeito demoliu. Eita. Aí deu um coiçai danado. Fez o favor de demolir a história. Falou-se muito, mas rapaz, eu não fui contra não. Sim, porque já estava muito ruim já, né? Não, porque na verdade ele não estava ruim, estava precisando de reforma. Mas esse prédio não era mais o original. Porque quando o Mandep foi instalado aqui em 1974, se não estou enganado, era Moura Cavalcante do governador, instalou o Mandep, nesse prédio, no armazém, mas refizeram. Só aproveita, até as paredes não estavam mais as mesmas originais, pelo menos de um lado, sabe? Que eles aumentaram para um lado, puxaram para banheiro, cozinha, aquele negócio todo. Era um prédio, mas não era. Aí não, que é um prédio tomado pela Fundap. Fundap não tomba porra nenhuma, rapaz. Lá em Surubim, aquela cachoeira da época, aquele prédio,
Aquele casarão de Cachoeiro está lá. 8 anos lá, qualquer hora cai. Entendeu? Então não tem. E outra coisa, eu escrevi porque eu fui lá, não tem tombamento nenhum. Quando foi construído em 1937, quando foi inaugurada, botaram lá o projeto para tombar. Até o ano passado não tinha sido tombado. Então ele vai pensar, não, mas foi o quê? Que era tombado pelo Fundar. Depois que caiu, aí a Fundar veio aqui, aí parou lá, não pode fazer mais nada. Pior, ficou pior, né? Não tinha mais como levantar. Diga uma coisa que eu esqueci de perguntar ao senhor. Veja, na escola, quando o senhor estudou aqui em Bom Jardim, o senhor lembra, na juventude, né? Uhum. As matérias que o senhor estudava. Olha, o senhor lembra? Lembro. Mas deixa eu falar o básico, o principal mesmo. O básico e o científico, o ginásio. Era matemática, né? Português, história sagrada, história da religião, né? História sagrada. Tem alguma coisa de língua estrangeira? Não, geografia. Não estudou nada de língua estrangeira? Não, isso eu digo no primário, lá no começo, né? Sim, no primário. Geografia e história. Certo. História, o que me levou a fazer esse livro é que já tinha isso em 1953, 54, eu estudei na escola do município. Tinha uma matéria, tinha na grade, uma disciplina, a história de Bom Jardim. Contava um básico, um mínimo. E aí foi que o senhor despertou o interesse. Exatamente. Daí por diante eu comecei, já tinha uns 12 anos, sei lá. E o resultado está aqui. Tudo que se falasse sobre Bom Jardim, eu fui guardando coisa, recorte de jornal, enfim, tudo. E outra coisa, eu também esse livro, porque é o seguinte, a história de Bom Jardim é muito mal contada. Ninguém sabe, o professor da Sabe não sabe, porque não tinha onde pesquisar. O melhor livro, aliás, não é livro, de Mário Sotomayor, Mário Moacir Sotomayor, foi de 1954, o Roteiro de Bom Jardim. É o melhor livro escrito até hoje. Quer dizer, até hoje... Esse seu condensa de maneira mais... Quando eu dizia... mais organizada, né? Exato. Eu visitava muito ele quando eu ia em Recife, lá na Fundação Joaquim Nabuco, Mário Sotomayor, que eu falava, seu livro, doutor Mário... Não, Zé Félix, aquilo não é um livro, não digo que é um livro, aquilo é uma monografia, é uma brochura. Só tem 82 páginas. Sei. Mas tem muita coisa, tem o sumo das coisas de Bom Jardim, mas totalmente defasado. 54 para cá, imagina. Braulio de Castro, morreu agora há pouco, meu irmão, meu amigo, irmão de amizade. De alma, né? Morreu agora há pouco, grande compositor, e ele escreveu 2 livros sobre Bom Jardim, mas o livro está contando as brincadeiras, putaria, essas coisas, juntou, deu 2 livros ali. Tem alguma coisa de Braulio de Castro que o senhor lembra aí? Alguma música que ele compôs, famosa? Eu vou contar uma para você cantar, ver se eu me lembro. É uma música que a letra é minha, nós somos parceiros, né? Falando sobre Bom Jardim, eu digo assim, eita, pô, o negócio não pode nem passar a língua para melhor que eu, por causa da minha ferida. Dito esse negócio. Não, isso é besteira, rapaz. Se eu tivesse eu não tenho um canto bom, viu? Mas com a voz aí de... Vou tentar. Se eu tivesse o dom de Francisco Sarinho, eu pintava um quadro para mim, com tudo que tem de belo no meu singelo Bom Jardim. Pintava a beleza das campinas, o verde das colinas, pintava a beleza das colinas, o verde das campinas, as noites de luar, as ladeiras e os antigos casarões, os boêmios de outrora com os seus violões, o rio, a pedra do navio, os paus d'arco em plena floração, a igrejinha do Carmo e a grande festa de São Sebastião. Se eu tivesse o dom de Francisco Sarinho, eu pintava um quadro para mim, com tudo que tem de belo no meu singelo Bom Jardim. Pintava a beleza das colinas, o verde das campinas, as noites de luar. Vou parar por aqui, porque eu errei, troquei aquele negócio lá, né? Então, cadê a... Tem gravação, Braulio escreveu mais de 50 músicas só falando em Bom Jardim. Foi mesmo. Era assunto para o livro do recorde. Menino. Porque Caruaru... É o Camões Bom Jardiniano. Caruaru tem mais de 200 músicas falando em Caruaru, né? Mais de vários autores. Mas Braulio, só ele escreveu. Ele tem 3 CDs falando em Bom Jardim.
Deu um CD dele. Quer dizer que Caruaru tem mais de 200. Só falando de Caruaru. Tem. Agora, de vários autores, né? Sim. Mas até o jornalista Bruno Montenegro, Bruno Montenegro, ele escreveu, que eu até transcrevi aí esse texto que Braulio devia estar no livro dos recordes. Aí tem essa música minha, que é parceria, ele a melodia e eu. E a voz é cantada por Joaquim Gonçalves, sabe? Sim. Eu não tenho, acho que não tem espaço para dar. Tem alguma desse Braulio Tavares que seja conhecida pelo grande público? Alguma música dele? Tem, rapaz, tem. Eu não conheço ele como compositor. Deixa eu, mas tem tanto. Olha, a maioria das músicas de Caju e Castanha é dele. Ah, é? Caju e Castanha. O Braulio gostava de uma música putaria. De frevo, ele escreveu todo tipo de música. Ele só não tem música gravada com Roberto Carlos, com o resto ele tem. Ah, é? No 1960, 70, teve uma música que é de Braulio, que quem gravou foi Luiz Américo. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, pego essa nega e levo na raça, levo pra ser dona do meu coração. Eu não sei se é exato, por aí, não estou lembrado. Mas essa música aí, caso der errado que você ouvisse, uns 7 ou 8 estavam tocando essa música. Foi um sucesso no Brasil em 1960. E de lá para cá, tem aqui o texto, depois você lê aqui, que tem um texto aqui, que eu transcrevi, porque eu não escrevi sobre Braulio. Braulio deixa ser meu irmão, sabe? Ele quando vinha aqui, ele dormia na minha casa, aí vinha trazer amigos dele, como... Fim da vida ele morou aqui ou em Recife? Não, ele morava em Olinda. Olinda. Mas ele enterrou-se aqui. Morreu há 2 meses, né? Ele enterrou-se aqui. Ah, faz pouco tempo. Foi agora, acho que foi em maio que ele morreu. Covid. Não foi Covid. A princípio ele era gordo, ele bebeu muito na vida dele. Aí ele era da minha idade. Ele teria feito anos agora, dia 23. Não, hoje é quanto? 23 desse mês que ele faz ano. Ele faria 79 anos. Hoje é 19. Então, semana que vem ele completaria, sabe? E teve uma questão respiratória e foi internado, achava que era Covid, mas depois de ser internado, não foi Covid, foi a questão respiratória e um bocado de coisa mais, sabe? Sim. Ele tinha problema de coração, tinha refluxo, né? Tem uma série de comorbidade, como se diz, comorbidade, né? Quem foi o grande intelectual de Bom Jardim? Foi Mário Sotomayor, foi? Mário Sotomayor. Dodô Félix, né? Não, Mário Mota escreveu também muita coisa sobre Bom Jardim. Tem um Onildo, mas Onildo não sabia escrever. Ele fez 2 livros também. Bom Jardim, História e Folclore. Mas o livro dele tem muita E as histórias folclóricas daqui de Bom Jardim? Está no livro de Braille de Onildo. Mas aqui, até o senhor como criança aqui o senhor teve medo teve medo de assombração, do lobisomem, de Maria Fulozinha. Eu nunca acreditei nessa besteira. Mas o povo. Sim, claro, que tá muito. Eu não acreditei nisso aí, sabe? Eu veja bem, hoje eu já não sou muito católico, mas eu sou religioso. Eu sou cristão, sim. Sabe? Porque, tem espiritualidade. Porque para mim, se eu vou na igreja, está o padre falando bem de Jesus Cristo, não é isso? No evangélico é a mesma coisa. No kardecismo é a mesma coisa. Então é tudo cristão. Eu sou amigo desse povo todinho. Aí, como ele diz, aí o meu filho, o padre tinha sido daqui, estava com parceiro, ele era gerente do banco lá. Geralmente ele morava em Surubim, o padre chamava para almoçar lá, né? Na casa dele. Aí Jean disse, o nome dele era Jean. Mas pai Mariano, não sei como é seu amigo de pai. Pai é um herege daquele. Ele dizia, não, o Dodó não é herege, Dodó eu não vivo na igreja. Mas se juntar as poesias que eu tenho, falando de Jesus Cristo, falando em igreja, falando dessa coisa, dá quase um livro desse aqui. Eu digo, quem disser que eu sou herege, mas é brincadeira, né? Eu vou provar que eu não sou, que acho que eu vou ter um livro falando coisa da religião, dando valor à religião. Não, mas eu até pergunto essa questão folclórica como uma questão literária mesmo, assim, da cidade, entendeu? Da questão do... Tem muita coisa, rapaz. Agora é o seguinte, eu infelizmente não tenho um livro de... mas Braulio escreveu essas coisas, o livro Braulio tem esses folclore, essas coisas, sabe? Meio de safadeza. O Dionildo também. Sim. Trata muito disso, tem tudo de Mário Sotomayor. Essa coisa da pedra, né? Essa pedra aqui, tem a pedra do navio. Pedra do navio, você já viu não? Aí lembrou da história? Já passei por ela, Ela porque tem formato de um navio. Sei.
Tem alguma coisa, tem alguma história em torno dessa pedra, não? Esse mistério dessa pedra ter se formado assim? Não tem nenhum folclore sobre a pedra, não. Ela é uma obra da natureza, né? É curioso, né? Porque parece que solta, o né? formato, a parte daí, eu sei que quando passa se você for por lá agora, você passar na estrada, ela parece uma galera antiga, assim, um jeito dela formada. Aí tem a fotografia dela. O Dantas Barreto, ele foi daqui, não? Não. Essas personalidades que estão aqui são das principais de Bom Jardim. Agora não estão todos. Essa personalidade, para cada um tem um poema aqui dentro. Uhum. Aqui em Bom Jardim também foi parte do Quilombo dos Palmares, não? Não. Aqui sempre teve escravo. Por causa dos engenhos, tem muito escravo na região lá de Bizarro, de Machado, tem muito engenho. Então todo esse pessoal aqui são personalidades importantes de Bom Jardim. Eu pensei que aqui fazia alguma conexão com... Não tem nada. Agora escreve ter, porque... Com o Quilombo. E hoje, o que movimenta a economia local? Rapaz, tem uma agricultura de subsistência muito fraca, né? Essa região de cá se cria gado, né? Gado. Tem fazendas, gado. E aqui é cultura de banana, fruteira de um modo geral, cana. E o principal dinheiro que entra em Bom Jardim é dos aposentados. É mesmo. Rural e aposentado. Eu sou aposentado, por exemplo, do estado de Pernambuco, né? E assim por diante. Quer dizer que assim, uma economia local boa, assim, um comércio forte... Um comércio fraquíssimo. Não tem, né? O meu filho começou trabalhando no banco aqui em Bom Jardim, como menor aprendiz. Mas ele conhecido, né? Trabalhou aqui, depois foi em caixa, de caixa depois foi gerente e aí começou a andar para outros. Ele disse que o dinheiro que João Alfredo arrecada no dia é quase o dobro do que Bom Jardim, que o movimento do banco bancário. O de Bom Jardim a semana todinha. Equivale a meu dia de Bom Jardim. Mas aqui no passado, economicamente, foi forte? Foi, sim, por causa dos engenhos, né? Tinha os engenhos, tinha as bolandeiras, né, do algodão. Chegou até algodão aqui? Teve produção de algodão? Muito. Até pouco tempo, até nos anos, quando eu trabalhava na Emater, nos anos 80, o bicudo veio e lá acabou com tudo, sabe? O bicudo é o... o bicudo foi. Diz que trouxeram lá não sei da onde, né? Botaram aqui para... Mas a cultura do algodão, aqui em Bom Jardim, a cultura do algodão, o que eu estou falando aí? A cultura do algodão, a cultura da criação de gado, né? Os engenhos. E o turismo aqui? Existe turismo hoje aqui? Rapaz, tem algum interesse turístico aqui em Bom Jardim? Teria, mas todo Rufino veio, aquela rancho, incrementar o turismo em Bom Jardim, o filho dele depois também. Mas, e hoje mesmo, Bom Jardim tem a Pedra do Navio, que é uma bela... lugar paisagem, né? Agora tem um cara lá que está tomando conta da pedra. Aquilo é um terreno do Estado, mas o cara está fazendo isso, ó. Daqui a pouco só tem a pedra mesmo, que não está cercado, mas tem lá um parquezinho, sabe? Que está reduzindo. Tem a Cachoeira de Paquivira, lá tem um lugar chamado Poço Verde, é um lugar muito bonito, onde passa uma aqui teria digamos assim, um turismo rural, assim, um turismo exatamente. mais lá no Mari, natureza, né? Lá no Mari tem a Pedra da Santa, quer dizer, hoje chama Santuário de Santa Luzia, é um santuário lá, então é muito visitado, onde mais vai gente lá. Tem o catolicismo aqui em Pera, né? Uhum. Aqui tem festa no ano de Santana? Tem. A maior festa? Não, mas porque Santana é no meio do ano agora, no meio de julho. Do julho, né? No final de julho, aí chovendo, sempre está chovendo, sabe? Não é ninguém... Pô, eu mesmo... Na canção o senhor falou da festa de São Sebastião, é grande? Essa aí é a festa muito grande. É a grande festa principal, do Bom Jardim, né? É a principal, porque vem muita gente, todo mundo que mora fora do Bom Jardim, no Rio de Janeiro, São Paulo, dá um jeito que ele vem a Bom Jardim nesse tempo, porque ele se encontra todo mundo. E é em janeiro, né? Em janeiro. Dia 20. São do dia 24 de janeiro a 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é o último dia, né? Aí o pessoal vem porque se encontra todo mundo ali, sabe? Aí é uma grande festa. A festa tradicional de Bom Jardim é essa aí. Artista hoje aqui em Bom Jardim, além do senhor como poeta, tem poetas, tem escultores. Tem um menino que trabalha com pedra, marco do artesanato, ele faz escultura de pedra, né? A pedra, acho que estou falando nele, eu não me lembro se estou. E tem a pedra outra, tem a pedra do Caboclo, que é dentro da rua ali. É um lugar onde tinha os índios, lá, chamado Pedra do Caboclo, que é um lugar muito, não é visitado porque lá, abandonado, aí hoje rodeado de casa, é difícil você chegar lá. Mas então não tem o de cultura, tem a Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Esportes.
inspiração é que o resto é só no dom, sabe? Para enfeitar. Aí tem várias pedras aqui, tem a pedra do sapo. Não, lá no particular ninguém nem valeu. Eu vi Essa pedra do sapo, o que é que tem lá? Ele tem o formato do sapo, uma pedra que parece um sapo mesmo. Mas Sim. tem várias pedras, aí tem uma que parece um sapo. Um pururu, né? E ele é assim espalhado no chão. Eita. Aí pedra do caboclo, pedra do sapo, pedra do mocoseiro, lá fica lá no Marinho, perto da Santa, da Nossa Senhora de Lourdes, lá nessa santa lá, era uma gruta, sabe? Lá tem aí como igrejinha mesmo, você reza missa, o padre reza missa lá e tudo, sabe? Pronto, lá antigamente. Já fosse lá? É perto assim, para Surubim é bem da beira da estrada, bem pertinho. Aí você. A família dele é de Surubim, né, Guilherme? Uma parte de Surubim, outra de Qual é a João família? Alfredo. Lá os padres de Surubim é quem manda lá. Lá tem 5 igrejas, 5 capelas, só tem uma que é de Bojado e o resto pertence a Surubim, é o comando da paróquia de Surubim. O meu avô seria Salustiano de Lima, né? Sim. É de João Alfredo. E depois eles foram para Surubim. Tem um Lima no Mari também, que até foi concorrer para. O clima daqui é bem agradável, né, seu Dodô? Aqui faz. Tem feito um fio de andada. Meu quarto é ali embaixo, que na minha casa é lá. Isso aqui, minha filha, depois a gente vai emendar tudo numa casa só. Minha filha é solteira, sabe? Está com mais de 40 anos, é professora. Vai morar aqui. Aí eu digo, não, minha filha, você não precisa de. Foi uma casa boa danada. Choveu, isso ela tá parado porque não tem pedreiro para terminar, rapaz. Poxa, não tem pedreiro? Não tem. Tá difícil de achar? E eu tenho um filho que ele é mestre de obra, ele trabalha fazendo posto de gasolina, fazendo supermercado. Quer dizer que aqui em Bom Jardim tá difícil pedreiro? Tá. Aí o meu filho trabalha com bem umas 50 pessoas. Uma turma trabalhando em embaixada, outro trabalhando em Passira, terminando um supermercado de Passira. Mas aqui tá com falta porque tá tendo muito trabalho ou porque... Porque o povo vai para Recife e com a pandemia o povo não está construindo muito, aí vão para Recife. Entendi. Entendeu? Aí meu filho não tem como trabalhar, fazer aqui, não tem tempo, sabe? Ele supervisiona várias obras que ele vai empreitar. Se uma pessoa hoje vier aqui para Bom Jardim, né, o camarada saiu de São Paulo, do sul do país, aventurando, vou bater em Bom Jardim. O que essa pessoa tem que fazer quando chegar aqui? Tem que ir para onde? Para conhecer, para... Rapaz, tem esse lugar. Tem que sair pesquisando, perguntando ao povo o que é que tem de interessante aqui em Bom Jardim para esse povo Esse ver. lugar, não tem que pegar uma pessoa daqui para ir mostrando. Para sair mostrando, né? Mas a gente depois puxa mais para frente se for começar a olhar. Mas vamos fazer o seguinte, diga uns versos seus aí. Verso? Diga uns versos do Juízo. Não, eu não improviso não. Não é para improvisar não, tenha decorado. Eu digo, decorado tem aquela que eu falei, eu tenho um hino aqui, olha. Bom Jardim, esse aqui. Eu fiz um hino para Bom Jardim, eu vou ler, eu não tenho decorado não consegui decorar. Eu decoro, é o seguinte, eu decoro a poesia que eu fiz em 1961, 62, tem poesia daquele tempo. Mas não tem, as novas não decoro, sabe? Aí, Bom Jardim tem um hino de Bom Jardim, é um hino muito fraquinho, sabe? Eu até sou suspeito para falar isso. E nem falo muito, mas vou falar aqui para você. Porque o hino de Bom Jardim tem 2 estrofes, somente 2 estrofes, de 4 versos. E diz assim, não, é que tem. Esse aqui, não é daqui? Pronto, esse aqui é o hino de Bom Jardim, olha. Torrão Natal, ó terra minha, te quero bem. És meu prazer, és meu anelo, viver contigo, fazer-te bem. Meu Bom Jardim de panorama, tão singular, encanta a todos os viajeiros. Meu Bom Jardim, hei de te amar. Para mim, com todo respeito, isso foi escrito pela Armada Beneditina, mas alemães. Então veja, para mim qualquer menino de escola fala um negócio desse aí, não? Com todo respeito, para mim é uma bobagem. Da melodia eu não opino porque eu não sou músico. Bom Jardim é conhecido também como terra da música, viu? Você veja a parte cultural nesse livro, tem muita coisa, você vai ver folclore, tem as coisas, tem Bom Jardim, na parte da parte. Agora, a minha poesia, assim, aí eu fiz uma poesia, não, porque esse foi oficializado agora há pouco. Ele existe desde os anos 30, mas não faz nem 10 anos que foi oficializado. Porque um cara tem uma filha dele cantou essa música, da cantora, um cara professor que tem aí a gente lá e oficializaram. E eu escrevi uma poesia, chama Hino para Bom Jardim. Como podia ser hino para o meu amigo, hino para a minha filha, hino para o meu neto, assim por dentro. Então deixa eu ver aqui, hino para Bom Jardim, eu falei para você, viu?
indo para Bom Jardim, página 56. Então, essa bobagem aí, 56, e eu estou falando assim, off, depois você não tira dali, porque é uma bobagem, qualquer pessoa fala outra coisa, são quatro versos, as rimas só na segunda e na quarta da quarta. Aí eu escrevi isso aqui, olha, que a mulher de Braulio, que também é compositor, musicou. Certo. Eu fui diretor, eu fui quem instalei a primeira rádio, a última de Bom Jardim, fui eu que fiz isso, né? E passei um tempo lá dirigindo a rádio e fazia um programa de entrevista todo domingo, como aquele de Geraldo, naquele estilo de Geraldo Freire, tinha um programa de cantadores. Aí depois passei 5 anos, nesse tempo eu não fiz nenhuma poesia, eu só estava pensando, dava muito problema de lidar com gente e com a programação, agora era trabalhoso, mas eu deixei. Indo para Bom Jardim, ressoou um brado de emoção sem fim, quando batizado foste Bom Jardim. Bom Jardim, entre aspas, expressão imortal, em distante manhã proferida, batizou nossa terra final, ante esplêndida mata florida. Terra incrível de lindos vergéis, de manhãs inundadas de luz, domicílio de tantos fiéis, que Santana abençoa e conduz. Bom Jardim dos paus d'arco amarelos, de belezas excepcionais, teus encantos, embora singelos, exaltamos e amamos demais. São teus rios, teu céu, tuas fontes, tuas serras azuis imponentes, linda joia engastada entre montes, em beleza não tens concorrentes. As paisagens tão belas que ostentas, com certeza outras terras não têm. Se quem nasce em teu chão acalentas, os que adotas afagas também. Por teus filhos deveras brilhantes, tua história é de glória repleta. Louvará os teus feitos marcantes, cada músico, artista ou poeta. Foi feito em 2006. Pronto. Viu? Então, isso tem uma melodia, tem uma gravação, mas o que vale é aquele lá, que eu também não gosto de falar nisso, porque eu seria dizer que eu estou defendendo a minha parte, né? Pronto, seu Dodô. Então, muito obrigado. Obrigado, querido, eu fico muito... muito obrigado. Obrigado. A você, a grande poeta, a historiador. Antônio. Agradeço essa visita de você e fico muito honrado com ela. Feliz aí pelas suas palavras. Espero que tenha dito alguma coisa que se aproveite. Com certeza. Espero que também seja feita uma edição, porque às vezes a gente fala muita bobagem. Olha, aqui a história é pegar e sapecar. E não tem. O senhor falou bobagem, não. Depois você me deixar o negócio para eu ver quando você voltar. Viu? Quando eu for botar, eu mando para a voz me ser. Pode dar uma clicada aí.